Oi, pessoal, tudo bem? Então, vocês já sabem, sou a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional pelo nosso município de Piraquara. Então, hoje a gente vai bater um papo para eu dar uma devolutiva para vocês sobre aquele programa de escuta e acolhimento, né, psicológico aos profissionais da educação de Piraquara. Esse é um programa, né, que a gente vem desenvolvendo já desde o dia 11 de agosto, né, deste ano, porque a gente pensava assim, né, o psicólogo escolar educacional, ele estava muito voltado ainda à educação especial antes da pandemia, nós tínhamos bastante demanda, né, e aí em frente à pandemia, a gente pensou assim, puxa, nós podemos então canalizar esta função também ao programa de escuta para dar apoio a todos os profissionais, porque estávamos vivendo todos aqueles desafios e estamos ainda, né? Desafios de isolamento, de convivência forçada em casa, com coisas com teletrabalho, aulas remotas, e isso tudo poderia estar intensificando ou até aparecendo alguma condição de ansiedade, de depressão, de pensamento suicida. Então, frente a tudo isso, a gente quis, né, formular esta ajuda a mais. Né? Então, este programa ele vem acontecendo toda terça e quinta por teleatendimento, né, por telefone, e o psicólogo escolar é justamente um profissional que vai trabalhar com a questão subjetiva, que permeia todo o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, ele atua em toda a comunidade escolar. E neste momento de pandemia, os profissionais da educação, então, por causa daqueles desafios que já citamos, poderiam estar fragilizados, e isso vai interferir automaticamente em tudo. Daí, então, o fortalecimento dessa ideia, desta função do psicólogo escolar estar voltado para esta prática. Então, daí, nesses 3 meses que vem acontecendo este programa, nós fomos verificando assim que a maioria das ligações foram feitas por mulheres, mas tivemos ligações de homens também, mas foi uma minoria. Então, a procura foi mais feminina. As durações das ligações foram em média de 40 minutos, porém, algumas vezes ela passou desse tempo, ela foi assim de 1 hora para mais, porque havia uma necessidade, né? Deste acolhimento num tempo maior. Os temas das conversas, eles variaram bastante, né? Nós tivemos, assim, desde a conversa sobre a própria pandemia, essas coisas do isolamento, dessa condição de ficar só em casa, a convivência forçada familiar, os problemas intrafamiliares. Mas também algumas pessoas procuraram por causa de sintomas de ansiedade, principalmente, algumas vezes depressão e pensamentos suicidas. Tivemos também algumas pessoas que conversaram sobre o processo de autoestima e sexualidade, algumas pessoas conversaram sobre perdas e lutos, né? É, o pós-pandemia apareceu também, que é aquela insegurança quanto às coisas incertas do futuro, né? E a inércia e procrastinação, aquele comportamento de dificuldade de fazer o movimento, né? De agir, de sair da cama, de sair do sofá, de fazer um cronograma, né? Então foram temas assim que foram surgindo neste momento. A maioria das pessoas que telefonou, elas não tinham um quadro anterior, né? A maioria delas ligou porque está vivendo uma fase, um momento difícil, né? E foi por isso então que procuraram o teleatendimento.
tivemos em média então uns 30 atendimentos até hoje nesses 3 meses. Desses 30 atendimentos, então, os temas foram esses, né? Os mais discutidos. E eu, às vezes, precisei fazer encaminhamentos, né? Precisei, assim, preencher, né, um encaminhamento para que a pessoa, então, desse continuidade a um processo de psicoterapia. Mas foi uma minoria, né? Não tivemos um número grande de encaminhamentos. As funções dessas pessoas que ligaram foram as mais variadas, né? Dentre os profissionais da educação, tivemos uma grande variedade de procura de pessoas de várias funções na nossa rede municipal. Eu queria frisar, né, que o processo de fala para eu decidir buscar uma escuta de alguém, ele já é um grande sinalizador de que eu fiz um movimento incrível. Isso é extremamente terapêutico. Porque eu, então, assinei embaixo que eu tenho algo a falar, que eu necessito disso. Isso é incrível, porque isso é muito mesmo terapêutico. Fora que a gente quebra aqueles estigmas e tabus da nossa sociedade de que psicólogo é uma coisa para loucos, de que conversar não serve para nada, que bobagem. Né? Então, nós vamos quebrando esses conceitos que são, assim, muito equivocados. Muitas pessoas acham que serão vistas como fracas, frágeis, se buscarem um serviço desse tipo, né? Mas então eu quero falar que é o contrário. Somos muito fortes quando formos buscar uma escuta, um acolhimento, uma ajuda. Porque ali então a gente está dizendo para a gente mesmo, né? Eu preciso validar minhas emoções, eu preciso trabalhar estas questões, estas angústias. Em qualquer momento de dificuldade na nossa vida, seja profissional, pessoal, familiar, com trabalho, com filhos, né, nas relações variadas, eu posso buscar apoio toda vez que eu estiver em sofrimento por qualquer razão. Eu posso buscar um apoio de um psicólogo. Então, o psicólogo não é para loucos, né? O psicólogo é um profissional que estuda o comportamento humano, que estuda as emoções humanas. E por isso ele está em todas as áreas. Aliás, né, o psicólogo ele atua na educação, no esporte, no trânsito, nas empresas, na clínica, nos hospitais. Então, tem muitas áreas. Então, naquele momento em que eu estou lá, disposta e pronta a atender o telefone e fazer uma escuta de alguém que quis este espaço, esta pessoa vai vir com as suas angústias, os seus sofrimentos, os seus incômodos e que são os mais variados nas diferentes áreas da vida. E assim a gente vai quebrando esses tabus, né? E aí vamos quebrando esse tabu de que, conversar não serve para nada. Quando falamos, a gente então está validando essas emoções e, portanto, está extravasando, abrindo essas gavetinhas do mundo interno e psíquico e conseguindo aliviar essas tensões, porque a fala extravasa, né? O outro aspecto é que elimina afetos patogênicos. A gente conversa com nossos traumas, com o nosso passado, com nossas vivências, com questões até do presente, e a gente vai elaborando questões. Vai tendo insights, vai achando soluções, porque ao se ouvir, a pessoa promove autoconhecimento. Ela está se ouvindo, ela está percebendo, ao se ouvir na sua fala, todos os seus entraves, né? Então, essa é a premissa de falar. Teve relatos nas escutas, né, das pessoas de que depois que estava quase terminando a escuta, elas falavam para mim:
Nossa, que alívio! Ai, eu estou me sentindo leve, parece que eu tirei tantos sacos das minhas costas. Era muito comum no final, né, dessas ligações eu estar ouvindo esse tipo de fala. Também eu ouvia muito assim no início das conversas, eu não sei porque eu estou te ligando, eu não sei nem o que eu vou falar, mas a pessoa acabava ficando por 1 hora falando. Então sempre temos o que falar. À medida que a gente vai se abrindo, vai falando, aquilo vai saindo e vai vindo. E a gente acaba liberando. É, também a questão de conexão com os fatos recalcados, né? As coisas que a gente vai reprimindo durante a vida ou mesmo nesse processo de pandemia e vai guardando, não, deixa para lá, eu não vou mexer nisso. E aí no momento da escuta terapêutica eu acabo falando, eu acabo trazendo à tona. Tinha vários relatos de pessoas assim: nossa, da onde eu tirei isso? Eu não sabia que esse tema estaria mexendo comigo, mas por que eu estou falando disso agora? Então, olha que incrível, ao falar, a gente começa também a perceber quais são os pontos que estão nos incomodando nesse momento. Isso tudo é processo de autoconsciência maravilhoso, né? O teleatendimento, ele vai, claro, dispor do profissional psicólogo muito mais atenção, porque quando eu estou no presencial, eu estou vendo as expressões da pessoa, suas reações corporais, como ela se posiciona, estou fazendo a leitura disso tudo. E no telefone eu não tenho visual, então requer muito mais atenção da minha parte, porque aí eu vou precisar estar atenta à respiração, às nuances nos tons de fala, nas pausas, nos momentos longos de silêncio, no choro silencioso ou explícito, de grande intensidade, nesses conteúdos dessas conversas, de repente ir direcionando, né? E percebendo que orientação eu poderia dar. Mas e aí que é a questão importante de ser uma escuta feita até por psicólogos, porque ela é qualificada. O psicólogo, ele estuda todos esses processos comportamentais, mentais, emocionais a fundo, então a gente vai ficando muito atento para até dar uma palavra de orientação. Então, foi muito comum, né, nesse processo de escuta que estamos fazendo nos 3 meses, de que havia assim esse espaço também do psicoterapeuta de poder ir dando orientações, né, trazendo algumas reflexões. Então, pessoal, é um processo que está sendo bem bacana. Se você ainda tiver desejo, vontade, ligue para a gente lá na Secretaria de Educação. Sou eu que atendo os telefonemas, numa sala privativa, sigilosa. O telefone é o 3590-3825. Funciona todas as terças e quintas, das 8 às 12 e das 13 às 17. Estaremos lá com muito amor e carinho para acolher os profissionais da educação, poder fazer essa acolhida, essa escuta, alguma orientação, alguma reflexão, tudo com o objetivo então de a gente cuidar melhor da nossa saúde mental. Um grande abraço a todos então.